Fala pessoal, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro, e acreditem se quiser, meus amigos, o desgoverno Lula deu mais um grande tiro no pé, tá? Não perdeu o costume, né? Só que dessa vez é uma medida que não vai impactar só no governo federal, mas sim em toda a sociedade brasileira, sobretudo nos cidadãos mais pobres, aqueles mais carentes, que precisam de medidas assistenciais, né? Parece que o lema desse desgoverno que aí está é quanto pior, melhor. E o cidadão que se dane, né? Então olha só, tiro no pé. Governo Lula perde 31 bilhões com B, tá? Ao cortar dividendos da Petrobras. Então, com esse novo entendimento, com essa nova política do desgoverno Lula, indicando Jean Paul Prats para a presidência da Petrobras, a coisa mudou e o governo parou de arrecadar tanto quanto arrecadava no passado, né? Só para vocês entenderem como funciona a Petrobras, né? Ao contrário do que se fala, a Petrobras não é uma estatal propriamente dita, tá? Ela é uma sociedade de economia mista. O que isso quer dizer? É uma empresa que tem um capital misto. 50% do capital é privado, por isso que você pode comprar ações da Petrobras na Bolsa de Valores, e 50% é público. Na verdade, 51% é público e 49% é privado, né? E isso faz com que o governo federal seja o acionista majoritário, o que dá a ele o poder de, por exemplo, indicar o presidente da Petrobras, a diretoria, e traçar ali estratégias e diretrizes, né? Como essa, por exemplo, de reduzir a arrecadação de dividendos, né? Bom, como era no passado? Como vocês sabem, o presidente Bolsonaro ele pegou a Petrobras à beira da falência, né? Com o escândalo do Petrolão lá, que o PT e a sua turminha lá passou a mão em tanto dinheiro, né? Devolveram aí bilhões de reais, mas não foi suficiente. A Petrobras quase faliu, estava dando prejuízo praticamente, né? Aí quando o governo Bolsonaro assumiu, é só parar de roubar que resolve a situação, é só parar de desviar dinheiro público. Assim aconteceu, e aí a Petrobras voltou a dar lucros, né? Inclusive recordes atrás de recordes de lucros. Isso foi muito bom, porque a empresa arrecadou mais, e com isso não só os acionistas, mas também o governo federal, que é o acionista majoritário, arrecadou muito dinheiro, né? Se eu não me engano, no último ano, o governo federal arrecadou 200 e poucos bilhões, com B de bola, de reais, só de dividendos. E esse dinheiro, ao longo dos últimos 4 anos, foi muito importante porque, nas mãos de um governo sério que se importa com a população, ele é bem utilizado, e foi muito bem utilizado, né? Eu lembro a todos que nós enfrentamos aí, lamentavelmente, a pandemia, onde muitas pessoas perderam a vida, né, infelizmente, e onde muita gente ficou em situação vulnerável, perdeu o emprego, perdeu a renda, praticamente passou fome. E se não fosse o dinheiro oriundo, principalmente dos dividendos da Petrobras, muita gente ia ficar numa situação mais difícil ainda, né? Porque, cara, com esses dividendos, antes da pandemia, o governo investiu ali, por exemplo, em infraestrutura, né? Então, o Tarcisão asfaltou metade do Brasil, né? E aí, quando veio a pandemia, o governo federal, com esse dinheiro também, pôde mandar mais verba para estados e municípios, né? Então, todo mundo ficou no azul ali, ficou com caixa no azul. O governo federal também pôde, o presidente Bolsonaro também pôde criar o auxílio emergencial. Isso foi muito importante, né? Conseguiu aumentar o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, para R$600. Pagava em média 180 reais, uma coisa assim, né? Em alguns casos nem era esse valor, mas o presidente Bolsonaro aumentou para R$600, né? Foi um aumento significativo e isso mudou a vida de muita gente. Pode parecer muito dinheiro, mas para quem não tem nenhuma renda, para quem está passando fome, né? Ajuda bastante, né? Só que agora o desgoverno entrou em cena, desgoverno Lula entrou em cena, mudou toda essa política, indicou ali o Jean Paul Prats e talvez numa medida populista abriu mão aí de 31 bilhões de reais em dividendos só no último trimestre, né? Ao que parece aqui, de arrecadar, deixou de arrecadar. O que daria para fazer com 31 bilhões de reais? Será que daria para pagar por mais de um ano o Bolsa Família dos mais de 1 milhão de pessoas que foram cortados do programa? O desgoverno disse que estava combatendo fraudes, né? Dava para pagar ou não? Quantos hospitais não dava para fazer? Será que a situação difícil que muitos municípios lá do Nordeste estão enfrentando teria sido resolvida? Cara, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, por exemplo, né? Então tudo bem que a turminha lá fez o L, fez a sua escolha, né? Mas o que está acontecendo lá é realmente muito triste. Porque essa gente fez o L enganada, pensando que seria diferente, pensando que é o governo
do pobre, né? Que o Lula é o pai dos pobres. E agora está descobrindo na prática, na pele, que não é, que foi enganada, né? Mas o grande problema é que boa parte dessas pessoas ainda não se deram conta disso, né? Essa é que é a questão. Mas olha só, vamos terminar de ler a matéria que vocês vão entender mais algumas questões importantes. Olha só. A mudança na política de distribuição de lucros custará caro à Petrobras, com fuga de investidores e principalmente ao governo, que mata a galinha dos ovos de ouro, que só nos últimos 3 meses garantia 31 bilhões em dividendos aos cofres públicos, né? Garantiria. Essa perda é o que o governo deixa de receber como acionista majoritário, correspondente ao corte de 65% na distribuição dos lucros dos acionistas, aos acionistas, né? No segundo trimestre de 2022, a Petrobras distribuiu 9,7 bilhões de dólares, o que dá 48 bilhões de reais. Pouco dinheiro, né? Mudar é cortar. Ex-senador do PT, Jean Paul Prats, anunciou mudanças na política de pagamentos de dividendos após assumir o comando da estatal, né? Que não é bem uma estatal, como eu expliquei, mas claro, o Jean Paul Prats foi colocado lá para fazer as vontades do Lula, vontades do governo, né? Ele mudou a política de pagamento de dividendos e aí o governo vai deixar de arrecadar aí muito dinheiro, né? Após o novo comando da estatal aplicar as mudanças, os dividendos despencaram para 3,4 bilhões de dólares, né? O que dá 16,8 bilhões de reais entre abril e junho deste ano, ou seja, o segundo trimestre, né? O governo brasileiro detém direito a receber cerca de 36% dos dividendos da Petrobras de forma direta e indireta, via BNDES, né? E os dividendos distribuídos pela Petrobras bateram recorde no ano passado, como eu falei, 217 bilhões, quase 80 bilhões para os cofres públicos, né? Então, só o ano passado, o governo recebeu 80 bilhões de reais de dividendos. Esse ano, lamentavelmente, a gente tende a não receber nem próximo disso, né? E novamente eu pergunto a vocês, o que não daria para fazer com todos esses bilhões de reais? Porque nós temos uma matéria aqui falando exatamente disso, né? Do que poderia investir aí esse dinheiro, olha só. Escolas, mercado e outros prédios da Prefeitura do Rio Grande do Norte tiveram luz cortada por falta de pagamentos, né? Então nós temos aqui até a imagem, né? Tem um vídeo aqui que não dá para colocar para vocês por conta de música, direitos autorais. Mas a gente vê aqui, ó, sofrendo com a queda do FPM, Prefeitura do interior do Rio Grande do Norte teve luz elétrica cortada devido à falta de pagamento. Depois de ter fornecimento de energia elétrica suspenso, a Prefeitura de Tangará divulgou que ontem todas as contas em aberto foram pagas, né? De onde saiu esse dinheiro para pagar, eu não sei, mas o fato é que se cortou é porque não tinha pago, né? E se não tinha pago é porque tá faltando dinheiro, né, meu amigo? Teve ali os prefeitos que se organizaram, fizeram um protesto, né, meio que uma greve e tudo mais, e a coisa tende a piorar, lamentavelmente. E eu não estou torcendo para o pior, eu estou constatando o pior. Muito pelo contrário, eu tô triste com essa situação, porque no passado a situação do Brasil estava bem mais confortável, né? Bem mais confortável. E agora mudando um pouco o assunto, né? Ontem o Lula divulgou na sua live semanal que gostaria que os votos dos ministros do STF fossem secretos. Bom, eu comentei a respeito, é um total absurdo, né? E parece que isso não agradou nem mesmo à esquerda. Tanto é que uma das militantes mais fervorosas do PT, a Miriam Leitão, foi contra. Gente, dá para acreditar? Olha só. Miriam Leitão desce além em Lula, proposta autoritária, né? Então vamos ver o vídeo dela aqui falando a respeito, olha só. Essa ideia do presidente Lula é muito ruim, é autoritária, é inconstitucional. Porque o princípio da publicidade não é uma escolha do Supremo ser transparente, o princípio da publicidade deve reger as decisões dos órgãos públicos. Pois é. Acho que em todos esses anos aí que eu acompanho política, a Miriam Leitão, é a primeira vez que eu vejo a Miriam Leitão falando alguma coisa sensata, né? Alguma coisa que eu concorde, né? Incrível isso. Mas no último governo Bolsonaro, cara, você via um ódio dela falando, né? Ela falava até a expressão dela falando do Bolsonaro. Esse governo, esse ministro, eu não sei o que. Ela tinha uma expressão de ódio, de raiva, né? Agora, até para falar, para criticar o Lula, ela fica com uma expressão ali mais neutra, né? Às vezes dá um sorrisinho e tudo mais. Cara, é surreal o que a gente está acontecendo.
Mas repito, meus amigos, me preocupa muito o que vem acontecendo, as decisões que o desgoverno está tomando e principalmente a leniência do Congresso Nacional, porque tudo isso aqui vai impactar no bolso do trabalhador, do cidadão mais pobre, do cidadão mais carente. Gente, a gente está vendo aí o desgoverno Lula, o Fernando Tachad aumentar impostos de todos os lados. Os caras já vão aumentar o imposto pro MEI, vai triplicar basicamente o valor, essa é a proposta, né? Enfim, eles querem taxar tudo, eles querem aumentar o imposto de tudo, eles querem aumentar a arrecadação, por quê? Tem que cobrir o rombo que esse desgoverno mesmo deixou. Como eu falei, 80 bilhões de reais é o déficit até agora e nem terminou o ano, né? Essa é que é a questão. E tudo isso por quê? 40 ministérios, basicamente. O Lula e a Janja viajando para todo lugar, ficando em hotéis 5 estrelas. O Lula pedindo para a Fábio aí um avião luxuoso que custa centenas e centenas de milhões de reais. Cara, é só gastança. Essa gente não tem o menor respeito com o nosso dinheiro, não tem o menor respeito com o erário público. Olha a diferença do que era o governo Bolsonaro com o que está sendo agora. Sabe, é nossa responsabilidade passar isso para as pessoas. Conforme a vida delas vai ficando mais difícil, não é chegar para ela e falar, tá vendo, faz o L agora, não. Explica, conversa com a pessoa, olha o que está acontecendo, no passado era assim, Bolsonaro fazia isso e isso, diminuía imposto, dava isenção daqui, isenção da acolá, porque arrecadava mais, né? Então, menos imposto, a população ela se sente até feliz em pagar imposto, porque ela quer ficar na regularidade. Agora, quanto mais imposto, o que tende a acontecer? A sonegação. A pessoa passa a não pagar, a sonegar. Não só porque não quer pagar, porque acha um absurdo, mas também porque não consegue, porque se pagar vai fechar, vai falir, né? Então, explica para a pessoa a diferença, o que acontecia no passado e o que está acontecendo hoje. Que naturalmente a pessoa vai entender que não foi a melhor escolha colocar esse cidadão de volta no poder. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.